10 lições sobre a Arca de Noé. Pode ser que você nunca tenha lido o relato bíblico, mas já deve ter escutado acerca de um grande dilúvio e da Arca de Noé. Segundo Gênesis 6, Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Havia violência por toda parte. Diante desse cenário, ele disse a Noé que iria mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tinha vida. Noé era um homem íntegro e obediente a Deus, portanto Deus queria poupar sua vida. Noé recebeu todas as indicações para construir uma grande arca, onde deveria colocar 2 animais de cada espécie, depois deveria entrar com toda a sua família e também com as pessoas que se arrependessem de seus pecados. Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado e entrou na arca com os animais e sua família. Todos achavam que ele era louco e por isso ninguém mais quis entrar na arca. Foi então que começou a chover muito sobre a terra, e toda forma de vida que estava fora da arca morreu. O dilúvio durou 40 dias. Depois que as águas baixaram, Noé saiu da arca e ofereceu sacrifícios ao Deus do céu. Naquele momento Deus fez uma aliança com Noé e prometeu que jamais destruiria a terra com outro dilúvio. Parece uma história simples, mas não a subestime. Ela tem muito a nos ensinar. Lições sobre a Arca de Noé. Se você deseja se aprofundar e conhecer mais sobre a história do dilúvio, leia os capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de Gênesis. Agora conheça 10 lições importantes sobre a Arca de Noé. 1. Não perca o barco. O barco, também conhecido como arca, era a salvação para os moradores da época de Noé do terrível dilúvio. Foi anunciado pelo próprio Deus que haveria necessidade de destruir a terra uma vez que a maldade do homem havia se multiplicado e o desígnio do coração destes moradores se baseava apenas nos prazeres carnais. Essa história ensina que Deus concede meios para a salvação, ofertado a todos os que com fé acreditam em seus propósitos, mesmo que seus filhos estejam em pecados. Se somos infiéis, ele permanece fiel. 1 Timóteo 2:13. Assim foi nos dias de Noé, onde o profeta durante 120 anos pregou sobre o arrependimento àquela geração corrupta. Nunca esqueça que os propósitos de Deus não devem ser questionados e sim aceitos, mesmo que pareçam absurdos. Deus sempre deseja o melhor para os seus filhos. Perder o barco da salvação nesse contexto significa naufragar em pecados e, como resultado, conhecer a morte. 2. Lembre-se de que estamos todos dispostos a entrar no barco. Queremos entrar no barco da salvação. Porém nele, só estarão os escolhidos de Deus. Se alguém chegar atrasado à porta da arca, a porta da graça estará fechada e não haverá mais chance de salvação, e o resultado final é esperar pela destruição. 3. Planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. A nossa vida deve ser de constante preparo. Não sabemos o que nos espera, mas compreendemos que piores dias virão neste mundo de pecado. Lembre-se de que, estando preparado, por mais que as tempestades sejam fortes, haveremos de vencer por meio do nosso comandante maior. 4. Mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, alguém poderá lhe pedir para fazer algo realmente grande. Aqueles que decidem crescer a cada dia em sua vida espiritual, crescem também em experiência. Cuidado para não estacionar no tempo. As pessoas não devem sentirem-se satisfeitas a menos que estejam constantemente melhorando. Lembre-se, uma pessoa experiente é muito útil para desempenhar trabalhos especiais para Deus. 5. Não dê ouvido aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Saiba que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes, pelo fato de trabalharmos para Cristo, seremos criticados, perseguidos, maltratados. Isso não foi diferente para Noé em seus dias e não será para nós. Gente comprometida incomoda os descompromissados. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram entre vós.
Mateus 5:11 e 12, por segurança, viaje em pares. É importante entrar neste barco da salvação com alguém que amamos. O nosso cônjuge também precisa se salvar. Ambos, unidos na mesma direção, servirão de apoio um para o outro, concedendo mutuamente forças para vencer as águas turbulentas deste mundo. 7. A velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramujos estavam a bordo com os leopardos. Nem sempre a pressa define tudo em nossa vida. No plano da salvação, quem dá o ritmo é Deus e não os seres humanos. Aqueles que pensam ser mais hábeis, que correm na frente, que produzem mais, cuidado para não se enganar. No processo de salvação você não precisa fazer para ser reconhecido. Você não é reconhecido pelo que faz e sim por aquilo que é. 8. Quando estiver estressado, flutue por um tempo. Este mundo nos traz tristezas e desolações. Deixe Deus conduzir a sua vida salvo no barco da salvação, e você não será sufocado pelas correntes de água deste mundo. 9. Lembre-se, a arca foi construída por amadores, o Titanic por profissionais. Nem sempre os mais intelectuais são os reconhecidos para o reino de Deus. Lembre-se que Deus escolheu pescadores, pastores de ovelhas, prostitutas e muitas outras pessoas para fazerem um trabalho especial. Nem sempre o mais rico, o mais culto, serão instrumentos nas mãos de Deus, mas os disponíveis. Não são as capacidades que hoje vos possuis que vos darão êxito, e sim o que o Senhor pode fazer por vós. Grifo nosso, Ellen White. 10. Não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Deus faz uma aliança, um pacto de salvação a cada um de nós. Aceite hoje mesmo esse convite maravilhoso.